Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Respira Fundo, Você Importa. Eu sou a Adri e junto do Lê nós vamos falar sobre alguns temas que estão presentes no capítulo 5 do nosso e-book. Olá! Eu estava lendo o e-book aqui para não me perder e acabei perdendo a fala. Você poderia pedir ajuda. Tô brincando, falando assim. Porque o capítulo 5 ele fala sobre isso, sobre a importância de pedir ajuda. Que não precisa ser algo difícil, gente. Muito pelo contrário. E olha, pedir ajuda pode parecer fácil, mas na verdade pode ser um dos passos mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais poderosos e mais transformadores da sua vida. Pense num passo que vai realmente abrir caminhos ou te colocar no caminho que você realmente quer chegar. Lê? Mas eu queria só que você explicasse o porquê ter este capítulo neste e-book. Porque não é uma coisa muito normal da gente ouvir, né? Tipo, vai lá, procura ajuda e tal, não sei o quê. A gente falou assim, não, a gente precisa colocar... Por quê? Bom, agora eu vou falar um monte de coisa. Bom, primeiro, gente, eu já tive muitos contatos com pessoas que abriram mão da vida. E essas pessoas, elas não pediram ajuda. Elas sofreram caladas. Então, aquilo que era uma falha ali no chão se transformou naquele exemplo do outro podcast do buraco é fundo e acabou o nosso mundo mesmo. Então, as pessoas, elas não pedem ajuda por vergonha, por se sentirem incapazes. Mas como nós já estamos falando há muitos podcasts, muitos, é exagerada, mas assim, alguns podcasts, a pessoa pode estar até captando coisas que nem é dela. Existe todo um universo por trás disso. E quando a gente se coloca num lugar de eu não vou pedir ajuda, a gente está se isolando numa caverninha, que pode ser uma caverninha com uma fogueira que um dia ou outro vai acabar a lenha, vai acabar o fogo. E é importante a gente pedir ajuda. Sim, eu acho que não só isso. Eu acho que também é uma forma de, assim, eu acho que esse é o ponto principal do capítulo. Sim. Mas também é para as pessoas que estão em volta também de reconhecerem quando uma pessoa talvez precise de ajuda e ela está talvez com vergonha, ela está insegura, ela não tem confiança no que ela vai falar, alguma coisa assim. Tá na caverninha. Então talvez conseguir quebrar essa barreira, vamos dizer assim, né? E conseguir chegar nessa pessoa, conseguir conversar com ela sem julgamentos, sem crenças, sem nada, sem também coisas, digamos que, sem sugestões que não são bem cabíveis para aquele momento. Sim. Então acho que tem esses dois lados. Tem um lado tanto de quem está a sofrer e quanto quem está do lado de fora e pode estar próximo de alguém que está sofrendo, mas que está numa caverninha que ninguém consegue chegar lá. Sim. E lembra que eu falei num outro episódio que essas pessoas, elas não têm uma carinha, não têm um estereótipo. Acho que eu falei até no vídeo no Instagram, sabe? Não tem algo para identificar assim. Mas é importante perceber, assim, uma dica é perceber quando a pessoa vai para essa caverninha, quando essa pessoa se isola, quando essa pessoa começa a se fechar demais. E nesse momento, nós só precisamos deixar claro que essa pessoa não está sozinha, que nós estamos aqui. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Então, por que essas pessoas, assim, né, até algo que a gente vê muito, por que essas pessoas não pedem ajuda? Como assim? Nossa! Por quê? Primeiro, elas têm medo do julgamento. Segundo, elas sentem vergonha, meu Deus. Lembra que a gente tem que carregar o mundo nas costas? É a crença que todo mundo
desmontou na nossa Como mente. é que eu não estou conseguindo levar o mundo nas costas? Se todo mundo Todo levanta, mundo leva. Ninguém leva, gente. todo mundo quem? Exato, todo mundo quem. E não só isso, o mundo está esgotado. Olha a realidade. E tá todo mundo fingindo que tá levando Que nas costas, mas não tá bem. Exato, gente. Então, além disso, também tem aquele espaço da dúvida se isso vai ser efetivo. E aí entra uma grande crença, né? Porque, gente, se nós estamos mudando sempre, o mundo está mudando, tudo está atualizando, a gente também tem as nossas atualizações. Então, não é porque com 20 anos eu fiz a terapia que hoje, por eu ter 40 anos, eu não vou. Tenho 44, tá, gente? Tô diminuindo. Mas eu tenho 40 anos que eu não vou, não preciso mais, já fiz quando eu tinha 20 anos. Mas peraí, como era a minha vida com 20 anos? Com 20 anos eu era solteira, ainda morava com os meus pais, eu era estudante, trabalhava mais focada nos meus estudos, só tinha um trabalho, né? E estudava. Como é a minha vida hoje com 40 anos? Meu exemplo eu tô dando, tá, gente? Hoje eu já sou casada, tenho filho, tenho uma família, tenho muitas outras responsabilidades, minha agenda é outra. A sua realidade é outra. Exato! Gente, não dá pra gente querer que aquilo de 20 anos atrás, 24 nesse caso, esteja ainda, vai ainda surtir efeito no agora. Não quer dizer que o que mudou lá vai desmudar, não. Quando a gente acessa a consciência, quando a gente tem clareza do lugar que a gente estava, que aquilo não está nos fazendo bem, e a gente vira essa chave, a gente realmente vira. Mas existem coisas que eu só vou enxergar agora, porque agora eu tenho outra mentalidade, porque agora eu estou mais aberta para olhar para isso. Naquela época, com 20 anos, besteira, olhar para isso, para quê? Entende, gente? São fases que nós vivemos na vida. Existe até os setênios, de 7 anos a gente está mudando o ciclo. Então, perceber que não existe essa questão da efetividade, e sim a questão daquilo que você quer naquele momento. Sim, e também eu sei que vai ser um pouco controverso, mas tem a questão do que te faz bem, do que te faz efetivo. Sim. Tem gente que vai bem com um tipo de terapia, tem gente que vai bem com outro tipo de terapia, tem gente que vai bem com outra forma, né? Então acho que... Porque aquele momento vai pedindo algo específico. Então acho que até no seu caso, você tem várias formas, vamos dizer assim. Acho várias ferramentas, né? Eu sempre fui contra as pessoas que chegam, eu quero fazer a terapia X. Porque eu vi na TV, eu vi em algum lugar que essa daí vai mudar minha vida. Eu acho que não é a sua especialidade como leiga de chegar e achar que porque salvou a vida de uma pessoa, vai salvar a sua também. Sim. E sim que ao você conversar com alguém que tenha mais experiência, que tenha um leque de coisas que pode te atender, falar, não, esse daqui não é o melhor pra você. O melhor pra você é esse outro, e depois esse outro, e depois esse outro, que a gente vai fazer um caminho assim, assado, pra conseguir chegar no seu objetivo. E às vezes não é nem uma questão tão drástica quanto essa que a gente está tratando em Setembro Amarelo. Sim. Mas uma questão profissional, uma questão amorosa, uma questão de transição, né, que é algo tão presente. Mas também, aí adoro, né, quando a gente traz um tema, aí a gente vai discutindo, vai abrindo outras caixinhas. Também tem o outro lado, né, gente? Eu também concordo que não é tipo um restaurante que você vai lá, abre o menu e fala assim, hoje eu quero tal coisa, né? Como se fosse simples assim. E não é simples assim. Se fosse simples assim, a gente faria um curso, a gente aplicaria aquilo na gente, pronto, né? Mas, na verdade, tem um outro lado que às vezes aquela pessoa ela precisa de ajuda. Em algum momento ela olhou, por exemplo, lá na internet, exemplo, tá, gente? Eu vi que barras de Access vai me ajudar. E aí essa pessoa vai procurar por barras de Access, porque na cabeça dela aquilo vai ajudar. Mas esse barras de Access pode também ser uma porta de entrada, porque graças àquilo, aquela pessoa se abre para outras coisas. Vou dar um exemplo muito meu, até aproveitando o gancho de barras de Access. Eu ensino barras de Access. O que é isso? Eu sou certificada internacional, tenho habilitação para ensinar hoje. E aí o que acontece?
muitos alunos vieram por conta de barras de Axis. O que é barras de Axis? Quero fazer tal. Mas aquilo foi uma porta de entrada para eles olharem muitas outras coisas. E eles acessaram outros conteúdos, tiveram outros conhecimentos, que se não tivessem chegado por lá, eles não iriam ter essa visão ampliada, entende? Sim, são 2 pontos. Primeiro de que não tem uma coisa certa, Sim. Né? E segundo de que isso é um primeiro passo, e eu acho que o primeiro passo é o passo de autoconsciência e de autorresponsabilidade. Sim. Né? De buscar ajuda, de pelo menos essa pessoa que foi até a internet e viu que aquilo poderia ajudá-la, ela estava na internet procurando alguma coisa que pudesse ajudá-la. Sim, que aí entra a autocompaixão de si mesmo, né? Sim, Isso que é lindo. Que talvez é o primeiro passo do seu autoconhecimento e de buscar ajuda. Né? Você foi buscar ajuda, ainda que numa forma meio duvidosa, Sim. Mas deu certo. Sim, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para essa ajuda, né, a gente percebe o que é que a gente está precisando mais de atenção. Então, muitas vezes, pode ser eu estou precisando de atenção com as minhas emoções, então em desequilíbrio. Outras vezes, eu preciso de algum terapeuta que fique ali, sabe, me dando conselhos. Há momentos em que eu preciso de alguém que reprograme as minhas emoções, né? PNL é super isso. E tem muitas práticas, até no YouTube, vocês acham muita coisa no canal ali, das meditações que eu tenho, tem muita coisa legal lá no YouTube. Mas também existe aquela questão social, né, gente? Que eu vejo que hoje é algo que conta muito. Porque o mundo mudou tanto que a gente foi, lógico, não só o mundo, teve também a pandemia, né, Lê? Que fez a gente mudar muita coisa, a gente se isolou. Então a gente entrou forçadamente na pandemia numa caverninha. Só que muitos ainda não saíram dela. E aí, nesse espaço da caverninha, eu comecei a organizar minha caverninha de um jeito, né? Isso aqui funciona assim, aqui funciona aquilo. Fui ficando muito... A caverninha ficou aconchegante demais, né? Fui ficando muito, digamos assim, metódica. E aí eu começo a destonar dos meus familiares, dos meus amigos, de outros. Então também esse tipo de apoio social é importante. Então quando você percebe alguém, exemplo que eu estou dando agora nessa caverninha, você também pode dar esse apoio, né? Como amigo, como familiar, para essa pessoa. E é claro, a gente pode olhar, perceber vários canais, né? A gente pode conversar com alguém de confiança, a gente pode buscar realmente por uma ajuda profissional, ou a gente pode estar acessando um serviço de apoio. E é essencial a gente estar aberto, a gente ser honestos com o nosso momento, sabe? Nós estamos sentindo de levar isso. Então, por exemplo, agora é algo que é importante eu trazer, que é algo, por exemplo, que existe, que é o CVV, que quer dizer Centro de Valorização da Vida. Gente, o CVV é algo que é valioso, é gratuito, é anônimo. Você vai acessar lá e ninguém vai saber. Você não vai saber com quem você está falando. É algo assim que está totalmente seguro. Ninguém vai compartilhar, ninguém vai... tem toda uma estrutura por trás de um CVV, onde o que você leva lá, fica lá. E é um canal gratuito. Vocês podem estar utilizando. Na apostila tem inclusive o site, tem o telefone. Aquilo está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Por quê? Às vezes a pessoa não tem condições, né? Eu não tenho recurso, não tenho. Então, assim, mesmo quem não tem recurso, você consegue acessar. Existem ferramentas. Lá tem apoio emocional, psicológico, tem todos os profissionais, vários. Mas, outro aliado importantíssimo é a atividade física. E aí eu vou até aproveitar o gancho, né, do Lê. Não. Sim. Olha só. Quando eu tive o Fê, nosso filho,
eu tive um sério problema de coluna. E aí, graças a essa dor, eu comecei a me exercitar. E nesse me exercitar, eu fui percebendo a importância da atividade física. Eu senti na pele a importância de me exercitar. Claro, na época eu ganhei muito peso, mudou toda a estrutura do meu corpo físico, várias coisas aconteceram por conta da gravidez, mas isso me fez perceber a importância da atividade física. E hoje, meu filho, nosso filho, né, já tem quase 11 anos e até hoje eu valorizo isso. E aí onde é que entra o exemplo do Lê, né? O Lê não tinha isso. Ele fugia da academia, não que ele seja um rato de academia, né, Lê? Mas ele fugia disso que nem o diabo foge da cruz. Mas conforme ele foi percebendo quanto aquilo é legal também, porque a gente meio que acaba inspirando, né? Ele foi percebendo que aquilo foi me ajudando, ele começou a enxergar valor naquilo. E aí ele começou a se exercitar. Claro, como eu disse, ele não vive lá, mais foge do que vai. Mas quando ele vai? Quando você vai, Lê? Quando tá doendo as costas. E depois volta bonitinho, zeradinho. Melhora. Melhora, então é um efeito rebote, é um efeito contrário. Você vai com dor e volta com dor também, mas em outras partes. Mas no dia seguinte você tá bem, em geral. Por quê? Porque precisava daquela, assim, de fortalecer algumas coisas que, se a gente tá fora, começa a fazer falta. Isso mostra como é importante a gente fortalecer, né? Até em todas as áreas. Mas o corpo físico também precisa se fortalecer. E hoje ele continua, ele vai por quê? Porque ele enxergou o valor disso. Então, se eu nunca fiz isso, ele nunca fez isso, você vai começar, você que está aí do outro lado, nunca fez isso, comece procurando o valor disso, o significado disso. Isso vai fazer com que você se permita continuar até achar esse valor. Então, eu já estou até falando na apostila já. No e-book tem alguns exemplos que a gente dá de sugestão de atividade física. Pode ser caminhada, pode ser yoga, pode ser um alongamento, pode ser qualquer coisa que alegre, que motive você a fazer. O importante é que você, encontre uma forma de se ajustar com essa rotina. Então, assim, também, lembra aquela história de não queimar a largada? Então, começa devagar, começa aos poucos, né? E da mesma forma também, escolha aquilo que te satisfaz mais, né? Não é porque todo mundo faz tal coisa, todo mundo quem, né? Então, faz aquilo que realmente te agrada, né? Sim. E como é que eu vou perceber o que me agrada, né? Se eu nem percebo nada sobre mim? Aí na apostila existe uma prática que fala sobre o Mindfulness e a saúde mental. O Mindfulness ela é uma prática onde você trabalha a atenção plena. E isso vai fazer com que você se perceba mais, que você perceba o seu corpo. E claro, tem vários benefícios, mas também atua na parte de redução do estresse, aumenta a consciência, porque aí eu vou perceber mais, também melhora a parte da concentração, do foco, ansiedade, depressão, traz também o bem-estar, que é o que a gente mais procura, além do equilíbrio emocional, né? Então, tem muitos benefícios e ali você vai perceber na apostila que tem um exercício de Mindfulness. Não é apostila, é e-book. Do e-book, olha lá, já estou transformando o negócio numa apostila. Mas para que vocês percebam... É que você dá tanto curso que você só fala em apostila, mas esse aqui não é um curso. Esse aqui é uma coisa que a pessoa possa... Só um e-book, gente. Imagina as apostilas que eu fiz. Que a pessoa possa fazer sozinha, sem alguém estar ministrando uma aula. Sim. E isso vai fazer com que vocês trabalhem essa percepção. Como disse o Lê. Eu vou lá, como você disse, eu vou lá na academia, é ruim, mas eu volto ótimo, eu vejo que me faz bem. Por que ele vê que faz bem? Porque hoje ele tem uma consciência, uma percepção do corpo dele. Agora imagino vocês aí do outro lado, ouvindo tudo
tudo isso pensando assim, então eu não percebo nada. Então a gente está trazendo ferramentas para que vocês percebam tudo isso. Então, esse perceber, olhem lá na apostila todos os benefícios, por exemplo, do Mindfulness. Vocês vão perceber tudo isso, inclusive a questão das emoções, se eu estou no momento de pedir ajuda, se eu devo fazer algum movimento para eu mudar a minha realidade. E o que vocês precisarem, por favor, mandem mensagem, contem com a gente, nós estamos disponíveis. Isso que eu ia falar, se precisar de ajuda, a gente tá por aqui. Exatamente. Nós somos também um canal de ajuda. Exato. Bom, gente, é isso. Agradeço pela atenção. Com amor, Drissa Gabi. E eu, tchau.